Meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal com várias notícias relevantes no vídeo de hoje. O Brasil, meus amados amigos, é dinâmico, não para nunca. Os noticiários cada vez mais agitados. No vídeo de hoje, quero comentar com vocês o assunto do momento. Desde o dia 14 desse mês, quando surgiu as reportagens da Folha de São Paulo, que traziam à tona conversas que aconteciam nos gabinetes do então ministro Alexandre de Moraes, tanto no TSE, enquanto era presidente, quanto no STF. Notícias divulgadas, conteúdos que suspeita que é de um dos assessores do seu gabinete, trazem à tona que o ministro, abrindo alguns inquéritos, ele agiu, como se diz na mídia tradicional, fora do rito. Ou seja, sendo mais preciso, para alcançar o resultado desejado, ele cometia ilegalidades. Havia inquéritos em que o próprio ministro ele figurava como vítima. Você que não é do mundo jurídico, também se torna muito fácil de entender. Vejam só, é cabível que o ministro ele possa conduzir um inquérito, ele sendo vítima? Você acha que isso é razoável, mesmo sem entender do ordenamento jurídico brasileiro? Mas foi isso que aconteceu, de acordo com os conteúdos que vem sendo revelado pelo jornal Folha de São Paulo. Nesse conteúdo vazado, os juízes auxiliares do então ministro Alexandre de Moraes, ele solicitava aos assessores que eles fossem criativos em ter material em mãos que pudessem bloquear, cancelar a rede daquelas pessoas que o ministro considerava indesejáveis. E solicitava às Big Techs que bloqueassem perfis, principalmente das pessoas do espectro direito da política brasileira. E o mais interessante é que nós podemos ver que com o vazamento desse conteúdo foi aberto um inquérito pelo então ministro Alexandre de Moraes, que é afetado diretamente, para investigar o vazamento dessas informações. O que deveria acontecer é que o próprio STF ou o Congresso tomasse a iniciativa de apurar as ilegalidades cometidas pelo juiz. Mas o interessante é que no Brasil é essa loucura, esse pandemônio. Não se foi apurado as ilegalidades, mas sim a questão do vazamento. Quem vazou essas informações? Diante desses eventos, me veio a lembrança, uma citação que eu li aqui no livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. O Papa Alexandre VI, ele queria colocar o seu filho César Borgia como duque da região da România italiana. E para isso, ele contratou os serviços do então tenente Ramiro Orco, para que pudesse ir nessa região e pacificar ela, para que seu filho pudesse governar de maneira tranquila. E os métodos que esse tenente ele aplicou ali para os inimigos do então Papa e do futuro Duque, eles foram excessivos. E com isso, ele realmente conseguiu pacificar a região, mas tornou odiosa a sua presença ali. E o interessante veio depois. Eu vou ler até aqui a citação direta da página do livro, a página 81, que diz o seguinte: mais tarde, o Duque julgou desnecessária uma autoridade tão excessiva, porque temia que se tornasse odiosa, e propôs um tribunal civil no meio da província, com excelentíssimo presidente, e no qual cada cidade tinha seu próprio advogado. E como sabia que os rigores passados lhe haviam gerado algum ódio, para purgar os ânimos desses povos
e seduzi-los completamente, quis demonstrar que, se alguma crueldade ocorrera, não nascera dele, e sim da natureza acerba do ministro. E, colhendo a ocasião, numa manhã, fê-lo cortar em 2 pedaços na praça de Cesena, abandonando aí seus despojos ao lado de um cepo e de um cutelo ensanguentado. A ferocidade do espetáculo deixou aqueles povos, a um só tempo, satisfeitos e estupefatos. Na análise que eu faço, acredito que é isso que está acontecendo com o então ministro Alexandre de Moraes. Ele serviu bem ao sistema. Você já parou para se perguntar quem realmente vazou aquele conteúdo, para que então se tornasse conhecido de todos, o que já era suspeito, que o ministro ele agia com imparcialidade e perseguia aqueles que considerava seus opositores, ou seja, um ministro de uma Corte Suprema tomando atitudes políticas enviesadas, enquanto ele deveria deter-se somente em praticar a justiça. E é interessante notar, acredito sim, que o sistema está a ponto de vomitar Alexandre de Moraes. E ante dessa situação, com todo o comportamento narcisista que ele possui, ele cada vez mais toma atitudes precipitadas. E assim como aconteceu com Ramiro Orco, acredito que irá acontecer com Alexandre de Moraes. Ou seja, ele vai se tornar desnecessário. Os serviços dele não será mais preciso. E outra situação que eu quero trazer para vocês também é que o Congresso, os nossos representantes, eu vejo que não tem preocupação nenhuma real com a população. Nós não vemos a Câmara, o Congresso ou o Senado se movimentando a fim de pôr um fim a essas arbitrariedades, essas perseguições, até prisões desnecessárias que vêm ocorrendo. Eles não estão aí se idosas, mulheres que usaram batom para pintar estátuas estão sendo presas, se pessoas doentes que estavam encarceradas também morreram na prisão. Isso não desperta o interesse dos congressistas brasileiros. Eles só vieram se movimentar diante dessa situação. Vejam só, acompanha comigo aqui. Lira reage e desengaveta PECs que limitam a atuação do STF. O presidente da Câmara coloca em pauta propostas que suprimem decisões monocráticas de ações que afetam o Congresso. Mas por que ele agiu dessa maneira? O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, desengavetou nesta sexta-feira, isso foi no dia 16 ainda desse mês, 2 PECs. As medidas são uma reação às decisões recentes da Corte, que suspendem as emendas dos congressistas. Os deputados, em sua maioria, os senadores, eles estão preocupados com o quê? Com as emendas parlamentares. Diante dessa ameaça que poderia cortar a fonte ali dos seus currais eleitorais, aí eles vieram se manifestar e bater de frente com o STF. Somente nessa situação, quando eles viram as suas emendas, as suas fontes ali de sustentação fecharem. Mas o interesse real da população não está sendo defendido. Então, no vídeo de hoje, meus amigos, eram essas 2 situações que eu gostaria de colocar aqui diante de vocês. E quero que vocês comentem aqui nesse vídeo se o que eu falei tem algum fundamento, ou você pode vir aqui e comentar também. Não, Marcel, você está totalmente aleatório, está voando demais, precipitado, falando besteira. Então venha. E não esqueça, você que não é inscrito no canal e acompanha nossos vídeos, se inscreva no canal, curta e compartilhe, porque dessa forma a plataforma vai entender que o conteúdo que eu estou trazendo aqui é relevante e vai colocar à disposição de outras pessoas. Então não esqueça, se inscreva no canal, curta, comente e compartilha. Por hoje é só, meus amigos, e até o próximo vídeo. É isso, minha tropa. Marcha na vitória.